A primeira coisa dessa live de hoje é realmente falar com vocês sobre por que que a gente enfatiza, por que que eu falo sempre que você precisa dominar os 5 pilares da residência de ortopedia. E isso é possível. Isso é possível, tá certo? Porque aí eu vou contar algo bem pessoal. Eu passei exatamente pelo que vocês estão passando, certo? Hoje eu sou R3 de ortopedia, porém, no meu R1, eu vivi tudo aquilo que a maioria de vocês está vivendo, tá certo? Isso é um fato, eu tenho certeza disso, tá certo? Então, eu tinha também sonhos de ser um bom profissional, de ser um bom residente, e durante esse meu primeiro ano, diversas vezes, eu, eu questionei se isso seria possível, certo? Questionei verdadeiramente. Isso eu lembro demais que um dia eu fui para estava livre, né? E eu pude ir a João Pessoa. Era uma sexta-feira, eu peguei e fui para João Pessoa. São 120 quilômetros. E quando eu cheguei lá, após uma semana assim, daquelas de R1 mesmo, eu chamei minha mãe, chamei meu pai e disse: ó, hoje eu vou desistir da residência. Não tenho condição alguma de ficar mais uma semana nessa residência. Minha mãe, não, meu filho, tenha calma. Por que você está fazendo isso? É aquilo que você sonhou, que você lutou, você estudou para passar na prova. Mas já era minha decisão. E assim, chamei minha noiva, chamei meu pai, chamei minha mãe. E eles me tranquilizaram, não, meu filho, isso passa. E sabe por que eu cheguei nesse ponto? Eu cheguei exatamente nesse ponto porque a semana se passava, eu tinha diversas atividades e eu me sentia muito mal. Me sentia de verdade mal. Porque acabava uma visita e eu não sabia. O pessoal me perguntava, meus irmãos me perguntavam, e eu não sabia daquilo, que na minha cabeça já era minha obrigação saber. Tá certo? Me sentia até muitas vezes ridicularizado. Tá certo? Isso é um fato. E assim, é algo que aconteceu muito comigo, e não foi só no começo, foi durante todo o R1. E eu me questionei. Lembro que eu falei com minha mãe, a gente sentou na sala da minha casa e eu falei: ó, mãe, não dá mais para mim. Eu não sou bom nisso, eu não aprendi nada, enfim, eu tô só passando aqui. E depois desse dia eu decidi desistir. Passei o final de semana em casa, final de semana livre, e na segunda eu voltei para a residência. E voltou tudo de novo, certo? E assim, eu acho que eu passei todo esse ano do R1 vivendo esse sentimento. Não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes que eu pensei em desistir da residência. E é como eu falei, eu me questionava se eu realmente era bom, se era por isso, porque eu não era inteligente o suficiente. Às vezes a gente se questiona, né? Será que é porque eu não sei, eu não sou bom? Ou será que é porque a minha residência é ruim? E, enfim, o método de lá é ruim? E vieram vários questionamentos na minha cabeça, e o tempo foi passando, e, e as coisas evoluindo, e foi chegando no final do meu R1, e eu percebi que eu aprendi algumas coisas por orelhada, que a gente chama, né? Que escutou alguém falar, mas realmente eu passei despercebido assim, no meu R1. Então eu não me sentia, eu não me sentia nem um pouco o residente que eu sonhei ser. O cara que eu, pô, estudei na faculdade boa, eu pensei realmente, eu quero conquistar muita coisa, eu quero chegar na residência e ser um bom residente. Eu estava me vendo exatamente como o oposto daquilo, certo? Exatamente como o oposto. Me vendo como um residente que estava só passando ali, só vivendo. E assim, e esse sentimento continuou, né? Acabou o R1, comecei o R2, mesma correria de sempre. E chegou no final, eu acho que no final do R2, eu comecei a pensar. E aí foi, eu acho que o momento em que eu vi que eu tinha como fazer alguma coisa diferente. E foi exatamente quando eu criei isso aqui, né? Eu tô falando muito aberto aqui para vocês, de uma maneira bem diferente do que a gente costuma falar, porque eu acho que precisa, certo? Então, quando foi no final do R2, eu criei esse Instagram. E qual era a ideia desse Instagram? Era exatamente fazer com que discutisse, certo? Eu botava um caso,
eu estudava, e conversava com um, conversava com o outro, e isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, a um ponto em que eu percebi que realmente eu poderia fazer muito mais, agora é muito, muito mais mesmo, pelos R1 do Brasil. Então, eu acho que quando a gente decidiu sair de uma brincadeira, que foi a brincadeira do Instagram, de estar aqui, para realmente tomar uma atitude de um propósito realmente muito maior, que é um propósito maior, eu tenho certeza absoluta que eu estou aqui dizendo a vocês que a ideia da gente é fazer com que nenhum residente do Brasil passe pelo que eu passei e pelo que eu acho que todos vocês estão passando. E a ideia é essa. Então, esse propósito maior foi o que me motivou a buscar, a pensar. Pensar, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? E foi dessa forma que a gente criou o primeiro treinamento Ortopedia QM, que foi uma coisa embrionária lá em janeiro. Foi embrionário, eu sei disso. E os alunos que estão com a gente sabem disso. Mas uma coisa é verdade, a gente deu o nosso melhor lá, certo? Foram mais de 60 aulas, diversos modelos de aula, enfim. E não é o conteúdo que eu quero falar hoje. Eu quero falar exatamente do propósito. Por que eu criei aquilo e por que a importância de tudo isso que a gente está fazendo. Porque, entenda, não é fácil. Não é fácil. A gente passar por todas as obrigações como residente, como pessoa, né? Como a gente tem relacionamentos, a gente tem vida social, e a gente tá sempre, agora é sempre mesmo aqui com vocês, em nome de um propósito maior, que é fazer com que todos os residentes do Brasil, do primeiro ano, eles não passem pelo que eu passei. E que eles tenham a capacidade realmente de passar no R1 de uma maneira segura, com a cabeça para cima e dominando, podendo conversar, podendo discutir os casos com seus R+, sem ter vergonha e sem ter medo de ser ridicularizado. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui têm medo de ser ridicularizados. Ou até já foram ridicularizados. Certo? Porque, assim, graças a Deus, a gente, na nossa residência, nós temos uma tradição de ter uma boa relação. Tá certo? Mas não é só a questão da relação, é a questão sua, de como você se vê, daquilo que você sonhou para você como residente. Entendeu? Igor tá falando aí que todo dia. Então, esse medo de você ser ridicularizado é muito pesado. Certo? Isso lhe limita muito. E lhe limita porque eu sei que não é fácil você passar uma semana dentro do hospital, um final de semana dentro do hospital, e na segunda-feira de 5 horas da manhã o cara tá lá lhe perguntando várias coisas, e não entenda que aquilo é algo ruim. Às vezes a pessoa que está ali fazendo aquilo é porque ele quer fazer que você aprenda um pouco, certo? Ele quer fazer. Tem pessoas ruins no mundo também que querem, enfim, mudar e lhe humilhar, tá certo? Mas eu não quero falar disso, não quero falar de coisa ruim, eu quero falar de coisa boa. Então, eu acho que a gente tem, e vocês, assim, estão tendo, o pessoal que estava na primeira turma teve, vocês agora que a gente abriu a nova turma e quem já é aluno da segunda turma está tendo uma grande oportunidade, que é exatamente ter uma base e ter um apoio de verdade para falar como eu estou falando com vocês, e não como uma aula em que você vai ver totalmente subjetiva. A gente está chegando aqui para falar a verdade para vocês, certo? Eu sou R3 hoje. Muita gente chegou e fez, Joaquim, tu não tem vergonha de estar falando na internet? Pô, tinha muito. Hoje, graças a Deus, não tenho mais tanto, ainda tenho. Mas a gente tem que dar um passo a mais. E eu acho que essa atitude e essa força assim de tomar a atitude tem um custo. Tem um custo, tá certo? Você pode achar aí que eu estou falando isso para vender um curso para você, para vender um treinamento, por causa disso, por causa daquilo. E acredite, essa não é, de longe, essa não é a minha principal ideia aqui, não é. É lógico, tudo na vida tem um custo. Inclusive, existe o custo de você fazer, que é um custo financeiro, existe o custo de você não fazer. Porque eu tenho certeza, se eu tivesse tido essa oportunidade no meu R1, com certeza as coisas estariam diferentes no meu R2. E hoje, eu não imagino como a gente poderia estar. Então,
a ideia que eu tenho certeza, bicho, assim, eu tô certo disso, é que a gente tem uma grande oportunidade nas mãos. E, como eu falei, o nosso propósito é esse, é fazer com que nenhum residente no Brasil passe por dificuldade. Ele vai passar por dificuldade de carga horária, ele vai passar por tudo isso. Mas ele tem que ter a cabeça erguida para seguir em frente, para entender as principais patologias, para discutir e para aprender. Porque todo mundo entrou na residência para aprender, não foi para estar, enfim, sendo humilhado ou coisa e tal. Tá certo, pessoal? Esse era um recadinho, 15 minutos, 12 minutos que eu falei com vocês. O dia que eu desisti da ortopedia, que não foi da residência. Foi exatamente o dia em que eu vi que os fatores externos não me deixavam ser a pessoa que eu queria ser. Não me deixavam. Porque eu tinha um sonho e meu sonho foi por água abaixo. E eu tenho certeza, eu estou certo, é absoluta, que a gente pode fazer diferente. E a gente faz diferente. Entendeu? E a gente está aqui para isso. Nossa missão é exatamente essa. Não se preocupe, porque assim, não estou falando isso para você, com a ideia de vender o curso. Se você não quiser comprar, não compre. Se você falar comigo agora no direct, como já falo com várias pessoas, podem falar aqui quem já falou comigo, perguntou. A gente já me perguntou onde é que estudava. Eu falo, sempre estou ajudando. Porque a minha ideia não é única exclusivamente vender um curso. É ajudar. A minha é de Ricardo. Então, por isso que eu estou muito feliz. Eu escuto demais os feedbacks de vocês.